Aleluia, continuemos desfrutando dessa presença santa que foi tangida de uma forma tão especial. Obrigada, Espírito Santo, pela tua unção. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, em muitas famílias nessa hora. Nós oramos, Senhor, durante toda essa semana para que houvesse um mover especial do Senhor neste encontro de hoje. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua ação agora em cada casa, em cada lar, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a tua bênção, a tua promessa é que a tua bênção esteja sobre a nossa descendência até 1000 gerações. Então nós entregamos nas tuas mãos a vida dos nossos filhos. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida como mães. Usa-nos, Senhor, para refletirmos a tua glória na nossa casa. A ti seja o louvor e a honra. Tu és bem-vindo, Senhor, neste encontro tão especial. Sem o Senhor nada faz sentido. Transforma-nos. Muda, Senhor, a história de cada família que está se conectando conosco agora. Que a presença de Deus quebre o jugo, rompa correntes, quebre todo espírito, toda ação de espírito maligno em cada lar agora de cada mãe que está orando conosco. E que o teu reino seja estabelecido. A ti a glória e o louvor. Em nome de Jesus nós te bendizemos. Glória a Deus por essa tarde tão especial. Por este momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Que bênção, glória a Deus. E hoje, irmãs, nós terminamos a nossa série que nós começamos há 3 semanas atrás. Hoje é a última preleção dentro desse tema. A nossa série é A Carne, o Mundo e o Diabo. Nós começamos primeiro fazendo um encontro só de batalha de oração, de guerra de oração. E depois daquele encontro de guerra, o Espírito Santo falou e constrangeu o meu coração de uma forma muito, muito especial, muito diferenciada, para que eu compartilhasse com você, irmã, em casa, como é que se batalha, como é que se empreende uma batalha espiritual. E faz parte, o primeiro entendimento, nós temos deixar cravado na nossa mente, nós estamos em guerra. Há uma batalha do diabo contra Deus e contra a sua vontade. Então nós aprendemos nos vídeos anteriores, se você precisar, você acesse nos nossos canais. Nós aprendemos a como crucificar a nossa carne, como vencê-la. Na sexta-feira passada, nós estudamos sobre a influência do mundo, como resistir, como vencer. E hoje estudaremos sobre como vencer o diabo. Nosso tema é o diabo, um inimigo vencível. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa certeza, por essa convicção. Ele é vencível, sim, porque o nosso Senhor já o derrotou na cruz do Calvário. Amém? O diabo é nosso arqui-inimigo e ele pode ser identificado na Bíblia como tentador, como acusador, homicida, pai da mentira, enganador, diabo, adversário, príncipe das trevas, Satanás. Então ele tem muitos codinomes. Ou seja, o diabo não é uma lenda popular. Segundo a Bíblia, ele existe de fato. Ele existe de fato. 1 João, capítulo 3 e 4, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu li 1 João, capítulo 3, verso 4. Muitos ignoram ou até mesmo negam a existência dele, a ponto de sequer querer ouvir sobre o assunto. Mas também há aqueles que hiperestimam o diabo e sua ação e começam a ver o diabo em tudo. Desde o pneu do carro que furou, ao prato na pia que quebrou, há pessoas que veem sombras, que veem o diabo em todos os lugares.
As duas posturas, os dois extremos, eles são perigosos. Eu não posso, não é sábio, não é bíblico que eu negue a existência do diabo, porque a Bíblia diz que ele existe. Da mesma forma, eu não posso hiperestimá-lo. Ele é o grande adversário do cristão e joga num campo oposto, com o intuito de nos derrotar. Eu vi uma ilustração da pastora Edmeia Williams, bem interessante, e eu vou compartilhar com vocês. A pastora Edmeia diz o seguinte, ela fez essa ilustração de uma forma bem didática. Ela figura a batalha espiritual como o time de futebol. Por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Um é adversário do outro. Num embate que eles tenham, o time que perder não vai desistir de jogar futebol só porque ele perdeu aquela batalha. Pelo contrário, o adversário que perder, ele vai estudar o outro time, ele vai levantar aonde está as falhas e as fragilidades do adversário, ele vai treinar ainda mais, ele vai se fortalecer ainda mais e vai voltar para o próximo embate com o intuito de derrotar. Nas nossas vidas acontece da mesma forma. Há forças malignas que atuam com o intuito de derrotar a nossa fé, com o intuito de roubar de nós a alegria de vivermos para o Senhor, com o intuito de impedir que vivamos para a glória de Deus. A Bíblia é muito clara. Fingir que o diabo não existe não é uma solução. Não é isso que vai manter o diabo longe de nós, fazer de conta que ele não existe. Para mantermos o diabo fora da nossa vida, nós precisamos entronizar Jesus Cristo dentro da nossa vida. É esse o segredo. É esse o segredo que a Bíblia nos traz. O diabo, ele não tem medo de nós, mas ele treme e teme do nosso Senhor. A Bíblia diz que em Satanás vindo contra nós, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Ele vem por um caminho, mas ele fugirá por 7 caminhos, porque ele jamais encarará o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está entronizado no nosso coração. No nosso coração. Então o segredo é, para manter o diabo fora, Cristo tem que estar entronizado dentro do nosso coração. 1 Pedro 5, versos 8 a 9, nos diz assim. Nos diz para sermos sensatos e vigilantes, pois o diabo, nosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Então o primeiro conselho desta tarde é: resista o inimigo, permanecendo firme na fé. Você entregou a sua vida de fato para Jesus Cristo? Ele é o dono do seu coração. Uma vez que você fez isso com toda a sua força, todo o seu entendimento, não há motivo para você temer esse adversário. Satanás é o governador do sistema do mundo, ele se opõe a Deus, ele é o grande sedutor, ele perverte o bem em mal e o mal em bem. E esse detalhe eu estou repetindo que já ensinei na semana passada, mas é importante que você anote. A influência do mundo, ela é tão silenciosa, quase imperceptível. A influência do mundo está de tal modo perto de nós, e ela é tão perigosa, porque ela é como o ar que nós respiramos. Nós não percebemos o ar que nós inalamos, mas ele está aí. E a influência do mundo, ela está tão perto de nós, que se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a pensar como o mundo, agir como o mundo, reagir como o mundo, e o mundo nos afasta de Deus. Pior ainda, além de agir como o mundo, passamos a amar o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo,
torna-se inimigo de Deus. Assim como o diabo é inimigo no mundo, quem ama o mundo igualmente também é inimigo de Deus. Satanás quer nos manter cegas, acomodadas e muito satisfeitas com o que ele oferece. Ele arrasta multidões para o caminho da morte, lhes oferecendo prazer e poder. E é disso que o ser humano gosta, de prazer e de poder. E no mundo você não precisa ter nenhum limite, você não precisa ter nenhuma disciplina, você pode ficar à vontade, desfrutando do prazer que ele te oferece, sem nenhum constrangimento. Eu gostaria de fazer uma afirmação. Você realmente entende do porquê nós precisamos aceitar a Jesus de forma sincera e definitiva no nosso coração? Porque Jesus Cristo foi o único que venceu a Satanás, venceu o mundo, venceu o pecado. E quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, Ele nos compra com o seu sangue, Ele nos sela com o seu Espírito, e nós passamos a ser sua propriedade. E como nosso dono, como nosso Senhor, é Ele quem nos defende. Por isso é tão importante que nossos filhos entreguem a vida para Jesus Cristo. Minha irmã, se os seus filhos ainda não aceitaram a Jesus, de todas as orações que você faz por eles, a mais importante de todas é para que eles tenham um encontro com Cristo. Se você tem um bebê no seu ventre, você está grávida ainda, já ore pela salvação desse bebê. Já ore, já fale de Jesus lá na maternidade, já consagre a Deus e já vai falando de Jesus para o seu bebê. Porque de todas as riquezas, de tudo que o seu filho um dia pode conquistar, se ele não tiver Jesus, ele não vai prosperar e ele estará separado de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo, ele abre o coração e ele fala de uma forma tão amorosa com aquela igreja. Ele diz assim, olha, mas receio, ele falando com a igreja, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a mente de vocês, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Paulo está nos ensinando que da mesma forma como Satanás agiu no Éden, ele age até hoje. E muitas vezes, como Eva, nós nos deixamos ser enganadas também. E nós vamos recebendo conselhos do mundo, vamos vendo e abraçando visões diferentes da visão e do plano de Deus para a mulher cristã, e de repente nós ficamos perdidas. Como mães cristãs, o Senhor nos posicionou como edificadoras do nosso lar, irmã. Mãe, proteja os seus filhos da influência do inimigo. Eu sei que é difícil, que é uma luta que deve ser travada o tempo todo, mas o resultado valerá a pena. O resultado valerá a pena. O diabo, ele quer inverter a ordem de valores que nos foram dadas por Deus e fazer com que pensemos que ser protetora dos filhos e mantenedora do nosso lar seja uma posição menor ou insignificante. Isto é um engano. Isto é uma mentira. Em Tito, capítulo 2, versos 4 e 5, nós somos instruídas a amarmos o nosso marido e os nossos filhos, a sermos equilibradas, a sermos puras, dedicadas ao nosso lar. Ou seja, Deus nos confiou um grande tesouro que é a nossa família. Nós não pagamos por esse tesouro. Eu não fui numa loja
e investi lá milhões de reais para que Deus me desse uma filha. Foi graça, foi bondade. Ele me escolheu um dia e falou: Ângela, você será agraciada e gerará filhos. Da sua raiz virá descendência. Que privilégio, quanto que eu paguei por isso, que tesouro. Outras mulheres têm, eu tenho apenas uma filha, apenas não, somente uma, que vale por 10, glória a Deus. Talvez você tenha 3, 4. Esses dias conversei com uma mulher bem jovem ainda, mãe de 5 filhos, animada, feliz. Nós precisamos valorizar, porque o Senhor nos deu aquilo que riqueza nenhuma no mundo paga. E é encorajador quando nós vemos na palavra de Deus o poder de influência que Deus colocou na mão da mãe, o poder que nós como mães possuímos, essa autoridade que nós temos, dada por Deus. Uma mãe, quando está posicionada dentro da sua casa, e ela se coloca diante de Deus, e ela levanta as suas mãos, e ela, em nome de Jesus Cristo, ordena que todo espírito imundo que está querendo roubar os seus filhos, bata em retirada. O diabo estremece, porque há autoridade dada por Deus na vida de uma mãe. Mas Satanás quer que pensemos que a nossa função de mãe é insignificante. Ela é de altíssimo valor. Altíssimo valor. Nós não podemos permitir na nossa casa portas que autorizarão Satanás a trabalhar. Como? Quais são essas portas? Por onde que ele pode entrar e começar a fazer com que um filho, que é uma grande bênção, esse relacionamento se tornar num problema e num peso? Como que pode, meu Deus, uma filha, de repente, mãe e filha, ter conflitos terríveis? Isso não é de Deus. O que está acontecendo? Vamos ver por onde Satanás entra. Quais são essas portas? A primeira porta, irmã, que Satanás usa muito na vida da mulher são os seus pensamentos. Nós não podemos evitar controlar os pensamentos que chegarão até nós, mas nós podemos sim escolher quais pensamentos permanecerão trabalhando dentro da nossa mente e trabalhando no nosso coração. Nós escolheremos pensar o bem ou o mal. Nós escolheremos pensar na vitória ou pensar na derrota. Sou eu que escolho pensar que Deus me agraciou, me ungiu, me abençoou para eu ser esposa e mãe, um bem de altíssimo valor. Ou eu posso escolher ficar preocupado com coisas menores, tais como uma toalha fora do lugar, uma louça para lavar. Eu posso ter esse pensamento medíocre. Ou eu posso pensar como Deus pensa. Eu sou, em nome de Jesus, mãe de gerações que viverão para a glória do Eterno. E você? O que você pensa? Você é mãe de gerações? Você já está orando pela sua descendência? Já consegue visualizar e já consegue se alegrar com o que Deus está preparando para o futuro e tudo que você vai viver? Glória a Deus! Ou você está aí atarefada, trabalhando e reclamando? Cuidado, porque os nossos pensamentos se tornam as nossas atitudes. Cuidado com o que você pensa. Outra porta que o diabo trabalha é através do nosso coração. A Bíblia diz que do coração humano procede todo tipo de mal. O mal maior que um coração pode ter é ele se endurecer. Há pessoas que estavam tão apaixonadas, mulheres se casaram, um casamento lindo, maravilhoso. Depois sonhou em ter filhos, engravidou, viveu os 9 meses, foi para a maternidade, recebeu aquele bebezinho maravilhoso, cheiroso.
Mas por causa das dificuldades da vida, por causa das durezas, por causa dos problemas da vida e principalmente por causa da falta de perdão, deixou o coração endurecer. E isso é muito perigoso, minha irmã, porque um coração duro perde a habilidade de ouvir a Deus. E a vida começa a se tornar um peso para quem tem o coração duro. Aí ela começa a querer se livrar. Ela começa a pensar em divórcio. Ela começa a tocar os filhos embora, porque o coração já endureceu e ela não tem mais nada para oferecer. Então ela começa a desistir de amar. Depois, por último, desiste até de buscar a Deus. Cuidado com o coração. Outra porta que Satanás trabalha muito são os nossos ouvidos. A Bíblia diz assim, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que a Bíblia diz isso? Porque nós podemos escutar sem de fato ouvir. Esse mundo possui milhares de vozes, inclusive a voz do diabo. Nosso ouvido tem que ser lavado diariamente pela palavra de Deus, porque é pelos ouvidos que entra o engano. É pelo ouvido que Satanás age como sedutor e tem arrastado milhares para o caminho da morte. Outra porta são os nossos olhos. Jesus Cristo disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo, toda a nossa vida habitará em trevas. E quão densas trevas serão essas? Olha como os nossos olhos são importantes. Por isso que nós somos desafiadas diariamente a colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo. Porque se colocarmos nas circunstâncias, colocarmos nas nossas dificuldades, se nós colocarmos nas pessoas, vivermos a nossa vida olhando para a vida alheia, a nossa vida vai perder a luz, vai perder a alegria, vai perder a graça de Deus. Mas se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, que é o sol da justiça, que é a luz do mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo, tudo que nós tocarmos será iluminado pelo poder do Senhor. Cuidado com os olhos. A quinta e última porta que eu quero trazer para vocês hoje é a boca. O poder da vida e da morte estão na nossa língua. Precisamos vigiar. Não podemos deixar a nossa boca sem vigilância. Por quê? Porque ela é muito poderosa. Muito poderosa. E a Bíblia deixa muito claro que a forma como nós tratamos as pessoas impactará de forma profunda o mundo espiritual. De acordo com aquilo que falamos para as pessoas, nós atraímos Deus para aquele relacionamento e a pessoa é abençoada e é atraída para a bênção de Deus, para a presença de Deus, ou dependendo daquilo que eu fale, a presença de Satanás vem, afasta a pessoa e traz divisão. Olha que poder! Precisamos vigiar a nossa boca, consagrar a nossa boca, para que o Senhor use para promover paz, unidade, alegria, prazer de se estar junto, principalmente dentro de casa. Então, as 5 portas, vamos repetir, são: a primeira, nossos pensamentos. A segunda porta, nosso coração. A terceira, nossos ouvidos. Quarta, nossos olhos. E quinta, nossa boca. Que todas essas portas sejam consagradas a Deus e nós vigiemos. Tiago 4,7 diz assim, olha, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá. Nós que somos salvas por Jesus Cristo temos esse chamado. Resistir
Essa é a ordem de Deus. A submissão a Deus é o que nos dará autoridade e poder para resistir ao inimigo. Resisti-lo é a nossa responsabilidade. Mas como resistir? Como que nós podemos fazer isso? Primeiro conselho que eu dou para você é: enfraqueça o adversário. Cansa ele. Cansa ele, não é assim que no time de futebol eles fazem? Enfraqueça. Como que eu enfraqueço, meu Deus do céu? A Bíblia diz que ele se alimenta das obras da carne. Então o que eu tenho que fazer? Lutar contra a minha carne, crucificando-a. Gálatas 5, 19 a 21 traz um rol de quais são os frutos da carne que nós já tratamos aqui. Mas entre elas consta imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, ira, facção, inveja, embriaguez. Tudo isso, quando nós nos entregamos a esse tipo de pecado, esse tipo de ambiente, ou permitimos esse tipo de ambiente dentro da nossa casa, seja através de filmes, seja através de amizades, seja através de conversas, que nós permitimos esse tipo de pecado na nossa vida, nós nos tornamos pessoas fracas e o inimigo se fortalece. É como se você desse ração para ele. É como se você desse ração quando você vive nesse estilo de vida. Uma pessoa escrava dos pecados acima, ela é fraca. Se esse é o seu caso, se você tem vivido uma vida de frieza espiritual, tem vivido uma fraqueza espiritual que você não tem mais coragem nem de repreender a Satanás, porque você se deixou levar pela iniquidade, por pecado, por falta de perdão, seja o que for, essa tarde, esse momento agora que você está aí em casa, é um momento propício. Peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece a nossa fraqueza e ele nos assiste em nossa fraqueza. E ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo está na terra para trabalhar na nossa santificação. Ele está interessado em que você vença, em que você seja uma vencedora, em que você levante a sua cabeça, seja uma mulher admirável, seja uma mulher que é exemplo para os seus filhos, exemplo na sua família. Quando acontecer problema na família, você vai ser a primeira a ser procurada para aconselhar, para orar. Porque as pessoas reconhecerão a presença do Altíssimo na sua vida. Então, irmã, ore agora, peça a Deus por ajuda. Isso é importante. Por quê? Porque as nossas atitudes influenciarão, moldarão os nossos filhos para o bem ou para o mal. Então, quando nós temos uma vida entregue ao pecado, nós estamos influenciando os nossos filhos para que eles entreguem-se também. Mas se eles verem que nós estamos vencendo, quando eles estiverem diante do embate contra o diabo e contra o pecado, eles vão se lembrar do exemplo da mãe e se fortalecerão para lutar também. Amém? Outro conselho que eu quero deixar para você, minha linda: proteja o seu muro. Há o texto de Jó, capítulo 1, verso 10. Eu amo esse texto. Eu amo. Quando eu estou começando a ficar cansada, eu lembro dele. O diabo, esse texto diz que o diabo vai reclamar com Deus, né? E a respeito de Jó, leia aí comigo, 1:10. Porventura, o diabo falando para Deus, porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele quem? Do Jó, né? Em volta dele, em volta da sua família e em volta de tudo aquilo que ele possui? Tu pessoalmente, aleluia, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha que nível
Que extensão chegava a bênção de Deus sobre a vida de Jó? Que extensão chegava a proteção sobre a vida de Jó? Sobre ele, sobre seus filhos, sobre seus bens, sobre o seu gado, tudo era protegido e guardado por Deus. E essa é uma verdade para nós também, glória a Deus. 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim: aquele que é de Deus é protegido e o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus é protegido e o maligno não lhe toca. Aleluia! Irmã, há um muro de proteção à sua volta. Há um muro de proteção em volta dos seus filhos, em volta da sua casa, em volta dos seus bens. Nós somos abençoadas, irmã. Nós somos benditas do Senhor. De fora para dentro, esse muro é intransponível. O diabo não pode romper esse muro. De fora para dentro é intransponível. O problema é que de dentro para fora eu posso romper esse muro. Eu posso sair da proteção de Deus. Um dia conversando com uma mulher, e eu fiquei muito assustada, porque ela é cristã, divorciada, e veio falar comigo que estava se namorando de uma pessoa, do chefe. E aí a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, mas esse homem teme a Deus? Ai, ainda não, ele é casado. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Então há pessoas que rompem esse muro, que entram numa vida segundo o padrão direcionado por Satanás, porque ela está quebrando princípios. Ela está quebrando princípios. A palavra do Senhor diz para nós resistirmos o diabo, mas essa mesma palavra nos diz: não deis lugar ao diabo. Nós que somos crentes, quando nós estamos errando, nós sabemos que estamos erradas. Porque o Espírito Santo grita dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Mas muitas vezes, por causa do prazer que aquele pecado vai trazer para a nossa carne, nós silenciamos a voz do Espírito Santo e entramos num caminho contrário à vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orarmos assim: olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra livra-nos do mal refere-se, livra-nos do maligno, ou seja, as áreas nas quais eu sou vulnerável, onde constam as minhas fragilidades, essas áreas eu devo cercar com oração. Eu devo ter vigilância especial com essas áreas, para que Satanás não venha me tocar, não venha tocar e nem abalar a minha família. Oremos, irmãs, clamemos, pedindo ao Senhor, nos livra do mal, nos livra na hora da tentação. Você não precisa ser uma mulher fraca, porque Deus, através do Espírito Santo, Ele é Espírito que te fortalece. Olha o que Efésios 6, 10 a 17 diz, nós vamos concluir com esse texto. Fortalecei-vos no Senhor. Olha como a Bíblia é sábia. Já te direciona, já te coloca no lugar certo, te traz aqui, minha filha, vem aqui, fortaleça-se em mim. E na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo,
porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos nos firmar no Senhor, tomando a sua armadura. A armadura de Deus é um conjunto de armas que, na verdade, diz respeito a um estilo de vida. Irmãs, nós temos vitória contra o diabo se vivermos na verdade. Teremos vitória contra o diabo se nós buscarmos a justiça de Deus, se mantivermos a nossa mente firmes de que somos salvas em Cristo e de por causa dessa salvação há um muro que nos protege, se exercitarmos a nossa fé na palavra de Deus, se levarmos o evangelho da paz e jamais nos esquecermos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma de ataque. Eu não posso deixar a palavra de Deus num lugar último na minha vida, mas ela tem que ser prioridade. E me lembrar de que Jesus falou, que o Senhor nos mandou ir por todo mundo pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. Ele nos revestiu de autoridade por causa do Espírito Santo que habita em nós. Devemos avançar contra o inimigo. Eu não posso ficar recuada na minha casa, vendo as coisas caírem, vendo as coisas saindo fora do lugar, vendo a confusão chegar e ir para o quarto só para chorar. Irmão, ao invés de ir para o quarto chorar, vai para o quarto orar. Dobra o joelho, chora diante de Deus, depois se coloca em pé. Levanta a sua mão e ordena: espírito de bebida, sai da minha casa. Espírito de prostituição, sai da minha casa. Espírito de briga e desentendimento, sai da minha casa. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que nos posicionar à frente dos nossos filhos e lutarmos por eles. Lutarmos pela nossa família. Talvez você me pergunte: e a oração, que arma que é? Será que faz parte da armadura de Deus a oração? O pastor Luciano Subirá tem uma frase que ele diz: a oração é a própria guerra. Quando você está orando, que você empunha a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, você pode dizer: espírito maligno, você vem contra mim com as suas ameaças, mas eu vou contra você no nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, e coberta pelo sangue do Calvário, eu te dou uma ordem fora da minha família. Em nome de Jesus, é assim que nós temos que agir. É para isso que somos salvas. É para isso que o Senhor habita dentro de nós, para nós implantarmos o reino e sermos vitoriosas. Quando oramos, nós entramos em combate contra os demônios e quebramos as estratégias malignas. Por isso que o nosso tema de hoje é: o diabo, um inimigo vencível. O diabo, um inimigo vencível. Você que tem Jesus só não vence ao diabo e as suas estratégias se você não quiser. Mas se você quiser de fato e se colocar em fé diante de Deus, você vai viver vitórias inimagináveis. Não é porque na sua família todo mundo bebe que seu marido tem que beber. Mentira de Satanás. Todo mundo é endividado, você também tem que ser endividada. Mentira de Satanás, você é liberta.
lavada pelo sangue de Jesus. E Deus te colocou nessa família para que lá você seja bênção. E aí onde você está, você brilhe a luz de Jesus Cristo. E Satanás trema quando você abrir a sua boca e posicionar em Deus, em obediência à sua palavra, não sendo governada pela carne nem pelo mundo. Tem que acertar isso. Acerta, se posiciona e vamos para a guerra. Tem uma pastora que ela diz assim, que Satanás é muito bom para fazer pressão, mas ele não aguenta a pressão. Quando nós nos unimos como igreja, como nós vamos fazer agora, em nome de Jesus, quando nós nos unimos como igreja, e nós nos posicionamos diante de Deus o Altíssimo, trazendo nas nossas mãos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, trazendo no nosso coração a fé de que o Espírito Santo habita em nós, e nós nos posicionamos, o resultado disso é vitória, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, amém? Vamos orar meninas, vamos orar, Márcia, vem aqui, nós vamos clamar a Deus agora. Quando os soldados vão para a batalha, eles se posicionam. Verdade. Eles fazem exercício para ficar forte. Verdade. Ele estuda o território do inimigo. Ele fortalece as suas barreiras. Ele não deixa nenhum buraquinho. Verdade. E nós precisamos nos fortalecer também. Amém. Com todas essas armas que nós Amém. estudamos nessas 3 em pregações. Efésios, isso, verdade. E nessa última pregação agora foi uma bênção. Amém. Nós precisamos nos fortalecer. Amém. E não deixar brecha. A oração é a chave. Amém. Se você ainda não Verdade. entendeu, eu peço em nome de Jesus, irmã, Amém. se posicione Amém. pela sua família. Amém. A sua família, os seus filhos precisam de você. Amém. E eu peço agora, Glória vamos a Deus. nos colocar de joelho, Amém. em batalha. Amém. Pega a sua espada, irmã, e vamos Amém. lutar. Vamos Glória a lutar, Deus. porque Amém. essa guerra, ela já foi vencida Amém. pelo sangue de Glória Jesus. a Deus. Amém. Vamos orar, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Deus, nós te adoramos. Toda honra, Toda toda glória, todo louvor, somente a Ti, Deus. Senhor. Nós te damos graças por tudo que o Senhor é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é príncipe da paz, é conselheiro, Pai da eternidade. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te agradecemos pelo sacrifício vivo de enviar o seu Filho na cruz para morrer por nós. Essa é a diferença da nossa vida e daqueles que não têm Jesus. Nós temos a marca desse sangue. E é nele e por ele que nós conseguimos combater o mal e as trevas. E agora nós entramos na tua presença, Senhor, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadoras, mas nós nos colocamos na tua presença, Senhor, reconhecendo que nada somos, mas o Senhor é por nós. O Senhor é força e fortaleza. Nós nos colocamos agora em pé pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Senhor, nos fortalece, Senhor, nos dá coragem para vencer essa luta, nos dá força. Ajuda-nos, Senhor, com sabedoria. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é. E nós agora, em nome de Jesus, na autoridade desse nome, nós resistimos a toda obra, toda arma de Satanás contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra a nossa família, contra o nosso marido. Senhor, reveste-nos da tua armadura. Senhor, em nome de Jesus, reveste a nossa vida. Dá, Senhor, santidade à nossa boca e tudo que nós falamos. Senhor, santifica os nossos olhos e aquilo que nós vemos. Santifica, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, Senhor. Senhor, não deixa, Senhor, que nada entre na nossa mente. Senhor, sela a nossa mente, Senhor, com o selo do Teu Espírito Santo.
Senhor, sela a nossa cabeça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o mundo e a vencer o mal. O mundo todos os dias tenta destruir a nossa casa, destruir famílias, destruir valores. Mas nós vamos em nome de Jesus, e é pelo sangue dele. Nós dirigimos agora a você, Satanás, que tenta destruir a nossa família. E nós declaramos: você é um derrotado em nome de Jesus. Toda arma contra nós não prevalecerá. Porque pelo sangue de Jesus que nós lutamos, é pelo sangue de Jesus que nós vamos vencer. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Cobre-nos, Senhor. Nomeie os teus anjos, Pai. Dê ordem aos teus anjos que lutem por nós, aonde nós não enxergamos, aonde nós não vemos, Senhor. Que os teus anjos se posicionem ao redor dos nossos filhos. Resgate os nossos filhos. Aquela mãe, Senhor, que clama pelo seu filho perdido e não sabe onde ele está. Senhor, nomeie o teu anjo, anjo protetor, anjo, Senhor, que luta por nós, com espadas na mão. Senhor, proteja os nossos filhos. Resgata, Senhor, traz de volta ao prumo, traz de volta ao caminho. Abre o coração dos nossos filhos, que eles conheçam ao Senhor, que eles sirvam ao Senhor. Nós declaramos que nossa descendência, nossos filhos serão do Senhor. O Senhor tem uma obra boa, uma obra perfeita, através da nossa descendência, Pai. Nós declaramos e colocamos a nossa família no teu altar. Tudo é para o Senhor, Pai, tudo é do Senhor e para o Senhor, é para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos a sermos mães, Senhor, mães sensíveis, mães mansas, Senhor, que vá de encontro à nossa família, às necessidades da nossa casa. Senhor, o Senhor sabe as nossas lutas diárias. Pai querido, dai-nos olhos espirituais para enxergar aquilo que os nossos olhos carnais não enxergam, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, para sermos mães e de joelhos nós vamos vencer. O inimigo já vai bater em retirada. Já bateu em retirada porque nós clamamos por esse sangue. O sangue precioso de Jesus. Oh Deus, molda, Senhor, o nosso comportamento. Que nós possamos ser exemplos para as nossas filhas. Desde o modo de vestir, como o modo de falar, como o modo de agir. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser modelos. Sozinhas, Senhor, nós não conseguimos, mas com o Senhor do nosso lado, nós somos mais que vencedores. E nós oramos por tudo isso, Senhor, e damos graças ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, para todo sempre. Amém. Amém. Amém.